Oi, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Esses dias agora eu não consegui fazer nenhuma pendência porque tava na correria mesmo, no dia a dia. Cada de uma coisa, o Davi não tava bem, não tava indo pra escola, então tava meio complicado as coisas pra mim na semana que passou. E ele ainda tá em casa, né? Ele retorna amanhã. E aí eu peguei aqui a caixinha, mas primeiro eu queria falar com vocês aqui o seguinte. Eu acabei de ver um vídeo, né, de uma mãe que ela fala assim: ah, porque a minha filha pré-adolescente, né, a filha dela tem uns 13 anos, 12, 13 anos, e não tem nada que você venha contar pra mim que eu já não saiba referente a ela. E só que assim, ela é como se mesmo assim ela tivesse uma desconfiança da menina, porque a menina não contou algo pra ela naquele momento que ela já soube, né? Tipo assim, aconteceu hoje, e aí uma pessoa da escola contou pra ela, e aí a filha chegou da escola e não contou imediatamente pra ela. E aí ela sentiu como se a filha estivesse escondendo alguma coisa e a castigou. E aí eu vim falar sobre isso, porque assim, ficou meio como se, mesmo que ela plantasse, né, a confiança com a filha, parece que ao mesmo tempo ela poda. Por que eu tô falando isso? Porque assim, todo mundo sabe que eu tenho 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. As 2 meninas são mais velhas e os 2 meninos são mais novos. A mais velha já tem 19 anos, né? Todo mundo conhece a Júlia. E com a Júlia, minha relação sempre foi assim. A gente eu nunca gostei da mentira. Então, assim, se for pra contar mentira, é melhor que não fale nada. E ela nunca teve problema com isso. Então, a nossa conversa era: ela quebrou alguma coisa. Júlia, você quebrou? Se ela falasse que não, porque eu já sabia que tinha sido ela, só tinha eu e ela em casa. Se ela falasse que não, ela apanharia. Por quê? Por que ela apanharia? Porque ela quebrou e mentiu. Mas se ela falasse que sim, ela ia tomar um castigo. Então, pra que ela aprendesse que o mentir traria pra ela uma pena maior, eu fiz dessa maneira. Então, ela não mentia pra mim. A Júlia nunca foi de mentir pra mim. Teve momentos que ela escondeu coisas de mim, normal. Naquele momento de adolescente rebelde, normal. Nada que, tipo assim, eu tenha descoberto absurdos e nada disso. Só coisas que ela fez por ser uma pré-adolescente, adolescente. Já com a Giovana, a relação é um pouco melhor, vamos dizer, em relação a isso. Porque com a Giovana, ela aprendeu cedo isso tudo. E aí, hoje ela tá com 11 anos. Ela é um mulherão gigantesco. E tudo que acontece na vida dela, de uma formiga passou no pé dela, ela conta pra mim. E aí, pra nós duas, isso foi muito bom. Demorou, eu não vou dizer que foi também da noite pro dia, porque assim, ela teve os momentos em que, porque os adolescentes que a gente tem hoje, que estão virando adultos, né, nessa fase adulta, o que eles passaram há 4 anos, 5 anos atrás, os que estão vindo agora não é da mesma forma mais. Se não é da minha época igual, imagina da época deles. Então, ela começou a ter sentimentos, a passar por situações muito antes do que a Júlia passava. Então, o bullying tá presente na vida de todos, né? Infelizmente. E ela sofria bullying, ela não contava pra mim. E não é porque ela tinha medo de mim, nem nada. Até porque eu sempre ensinei que ela poderia conversar comigo o tempo todo. Mas por conta de como eu reagiria a isso, que é ir resolver. Se a criança tá lá fazendo bullying com ela e eu vejo que isso tá fazendo com que ela se sinta mal, que ela se sinta feia, que ela se sinta pra baixo, eu vou lá e vou resolver. Eu vou tentar conversar primeiro com a mãe, porque eu não converso com criança, eu não resolvo com criança, eu resolvo com os pais. Então primeiro eu vou lá descobrir quem é a mãe, quem é o pai, e aí eu converso com eles. E eu sempre fiz assim, eu sempre fui assim, desde a época da Júlia, eu sempre fui assim. Então, os amigos, amigas da Júlia, todos me conhecem. E a maioria, os pais me conhecem. Porque eu procuro sempre saber com quem minha filha tá andando. E
quem são os pais dessas pessoas que minhas filhas estão andando. E com a Giovana é a mesma coisa, só que a Giovana, ela desenvolveu esse jeito de guardar as coisas pra ela. Hoje não mais, graças a Deus isso mudou, mas assim, inicialmente ela era assim. Então com 9 para 10 anos, ela era muito complicada nessas questões. E eu descobria muitas coisas através de outras pessoas. Não eram coisas ruins, ela nunca roubou, nunca matou, nunca... Mas ela... Sentimentos que ela poderia... Oi. Sentimentos que ela poderia ter conversado comigo e a gente ter resolvido de uma outra maneira. E aí eu entendi que a maneira que eu resolvo as coisas não serve pra todos. A maneira que eu acho, eu acredito que seja o certo, não serve pra todos. E aí com ela, a gente teve que desenvolver uma conversa de uma outra maneira, pra eu conseguir conquistar a confiança dela. Então eu dou atenção pra ela, pra coisas bobas, porque ela começa contando coisas besta. Ah, mãe, eu vi um vídeo que falou assim, 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 assim. Aí eu, é mesmo? E esse vídeo falava do quê? E aí você lê os comentários, e aí teve uma réplica, e não sei o que, não sei o que. E aí nessa ela fala, porque... E aí aos poucos ela vai me contando coisas dela, do cotidiano dela. Ah, mãe, aconteceu isso, o fulano falou assim, não sei o que. E aí eu sempre converso com ela e falo assim, Giovana, a primeira coisa que você tem que tentar é resolver. Ah, porque me chamou de feia, e você falou o quê? Chorou? Não. Vai lá e fala, feia é você. Tem que devolver o constrangimento. Não adianta. Criança é a criança. E eles são o seguinte, quando você toma partido, que nem se acontecesse, né? Como já aconteceu. De uma criança vir xingar ela, falar alguma coisa, e eu ir lá e ficar com raiva da criança, por exemplo, alguma coisa assim, no outro dia ela tava conversando de volta com a criança. Então a gente tem que se adaptar ao que tá acontecendo nesse momento, sabe? Tipo, como que tá essas novas situações? Como que tá atualizado pra eles? E a gente tem que se atualizar também. E aí teve um momento, uma situação que aconteceu na escola, em que uma mãe foi na escola fazer uma reclamação dela, e a escola disse pra fazer um BO contra a gente. Sim, contra a gente. Não vou entrar muito específico nessa situação, até porque já foi resolvido. Mas, se eu não tivesse uma relação muito boa com ela, em relação a tudo isso, né, de como que ela conversa, de como que ela me conta as coisas, eu provavelmente teria deixado ela de castigo, ou até batido nela, mesmo ela sendo maior do que eu, porque eu sou mãe, eu teria dado uns petelecos nela. Mas eu teria agido errado, porque ela já foi punida pela escola, pela maneira que eles falaram e tudo mais. Então eu não precisei tomar uma atitude em relação a ela. E ela me mostrou uma maturidade muito grande em relação ao momento de explicar isso pra mãe da menina. E isso foi, cara, único. Eu falo pra ela o tempo todo que eu tenho muito orgulho do jeito que ela fala, porque ela é muito certa do que ela fala. Ela sabe o que ela tá falando, ela tem convicção no que ela tá falando, e ela deixa isso claro pra todo mundo. Então, esse é o diferencial dela. Tô falando que, nossa, ela tem os defeitos dela. Eu brigo com ela, eu dou bronca nela e tudo mais. A gente tem nossos momentos de arranca-rabo em casa. Mas fora isso, o nosso natural é a confiança, a convivência. Porque tudo isso faz parte. Quando você tem um pré-adolescente ou um adolescente em casa, você tem que saber quem ele é dentro e fora de casa. Porque eles não são a mesma pessoa dentro e fora de casa. Entendeu? Mas é isso, gente. É isso que eu queria falar com vocês. E daqui a pouco eu vou postar o vídeo referente à pendência, tá bom? Um beijo!